Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você realmente está enriquecendo? Você está fazendo o seu melhor para você enriquecer? Você está se comunicando adequadamente para você enriquecer? Para você vencer? A sua vida, de uma maneira geral, ela está de tal modo que as pessoas entendem o que você quer dizer, as pessoas estão entendendo qual que é o seu propósito. Você acha que você tem coragem o suficiente para enriquecer? Essa e outras perguntas vamos responder no vídeo de hoje, onde a gente vai falar com mais detalhes sobre comunicação. Então, vem comigo que esse vídeo ele tá muito bom. Vimos sobre a coragem no vídeo anterior. Então, como é preciso ter coragem em muitas situações e como a coragem ela te tira da inércia, tá? Lembrando que inércia não é só repouso, mas é uma velocidade estável, uma aceleração igual a zero. Então, a coragem ela é fundamental para você sair de qualquer estabilidade que você pode, por mais que não exista, você pode, digamos assim, degenerar numa situação de estabilidade. E eu uso essa palavra com uma conotação muito específica, degenerar numa situação de estabilidade. Quando você está em estabilidade, em primeiro lugar, você não está mais crescendo, você não está mais buscando conhecimento novo para você. Por não estar mais buscando conhecimento e não estar mais crescendo, portanto, estagnado, estável, você está, na prática, é o contrário. Você está diminuindo de tamanho. Na prática, você está retrocedendo. Na prática, você está indo na direção contrária do crescimento. E por quê? Porque o crescimento é vida e a vida se atualiza a todo momento. Da mesma forma, deve ser você com a sua coragem. Legal? Então, para entender um pouco mais como ter essa coragem, assista os vídeos anteriores. E aí percebemos que, eventualmente, você vai ter que se comunicar com as outras pessoas. E essa comunicação, ela também pode ser muito bem estruturada, como vamos ver no vídeo aqui de hoje. Então, bora lá, vamos compartilhar o material aqui de hoje para você e show de bola. Comunicação. Olha só, eu entendo que a comunicação, ela pode ter vários contextos específicos. Você pode interpretar a comunicação, por exemplo, de um para muitos, como você falando em público, você fazendo uma palestra, você tendo um relacionamento no seu trabalho com os seus colegas de trabalho, esse tipo de comunicação. A premissa é a seguinte: comunicação, de maneira geral, vou usar um termo técnico aqui, tá? É a iteração, ou seja, você tem uma relação entre duas pessoas. Você iterando isso, você tem a comunicação de um para muitos, ou de muitos para muitos. Aí você me pergunta, o que quer dizer iteração, Carbonão? Significa o seguinte: significa que a iteração é quando você pega uma função, por exemplo, uma relação entre um lado e outro, e você repete isso em momentos diferentes e com algumas variações nas circunstâncias. Então, uma pessoa interagindo com outra em iterações diferentes, ou seja, em perspectivas diferentes, em ângulos diferentes, é uma comunicação de um para muitos, por exemplo. Pega um auditório e você, na verdade, você está falando de um para um, em vários momentos diferentes, durante o seu tempo de um discurso, de uma palestra, por exemplo. Então, por mais que você possa ver a plateia, digamos assim, como uma única massa de pessoas, ou você esteja falando para várias pessoas ao mesmo tempo, na prática, a comunicação ela pode ser reduzida, ela pode ser, digamos assim, derivada a essa fórmula mais básica, a duas pessoas interagindo. Essa interação entre duas pessoas, ela tem uma estrutura básica. Você tem a mensagem, vamos supor que a pessoa aqui da esquerda da sua tela é quem está querendo transmitir um conteúdo, comunicar algo. Você tem mensagem, você tem entendimento
entre você e a pessoa, ou as pessoas, tá? Então, numa extremidade você tem a mensagem e na outra extremidade você tem o entendimento da pessoa entre você e a pessoa. Beleza, então vamos voltar aqui. Até aqui é óbvio pra caraca, né? Não tem nada de novo nisso que eu mostrei para você. De um lado você tem quem está comunicando, do outro lado quem está entendendo, que está comunicando, e você tem você e a pessoa. Até aqui não existe novidade nenhuma, certo? Quase certo. Vamos lá. Por que eu coloquei mensagem e o entendimento no balãozinho de pensamento, de imaginação? Com um propósito bem definido. Primeiro, você só vai comunicar alguma coisa que você pensou antes de comunicar. Então, esse princípio, essa premissa básica, ela é fundamental para você entender. Porque primeiro você mentaliza, primeiro você pensa, primeiro você raciocina. Lembra do módulo 3, autossugestão, a sua fazenda mental? Tá na hora de você dar uma revisadinha naquele módulo, hein, cara? Então, a sua fazenda mental é o quê? São os pensamentos que estão na sua mente. Você só vai comunicar algo para alguém em função dos pensamentos que você tem na sua mente. Perceba isso. Você jamais poderá comunicar algo que não seja o que está na sua mente antes. E aí você tem algumas, digamos assim, exceções a essa norma geral, a essa regra, em situações muito bem específicas, em ambientes muito bem específicos, como, por exemplo, situações aí de médiums e outras paradas, digamos assim, do mundo espírita, colocando dessa maneira, que as pessoas elas conseguem comunicar algo que elas mesmas não conseguem pensar. Mas, assim, via de regra, para as pessoas, de maneira geral, estatisticamente falando, você só vai comunicar aquilo que você tem na sua mente. Esse é o primeiro conceito que eu quero que você entenda com profundidade. Se você não tem uma qualidade de pensamentos boa, a sua comunicação não vai ser boa. Entendeu? Se você pensa coisas negativas, a sua comunicação será negativa. E o contrário, você também pode inferir. Se a comunicação da pessoa ela é negativa, os pensamentos da mente dela devem ser pensamentos mais negativos que positivos. E o contrário também. Se a pessoa se comunica de maneira mais positiva, os pensamentos dessa pessoa devem ser mais positivos do que negativos. Você vê só que interessante isso? Isso é algo que não é muito claro a um primeiro momento, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou dar uma ajeitadinha aqui no ângulo, tá? Uma ajeitadinha aqui no ângulo. E beleza. Acho que agora sim. Pronto, tá? Então, se você não comunica para alguém o que você quer, a pessoa não vai conseguir entender e te ajudar com base no que você quer. O seu valor, ele é comunicado para a pessoa. E quando você entende a função desse valor no contexto social, você ganha suas riquezas. Só que para isso você precisa comunicar esse valor. Só que aí você pensa assim: quer dizer que eu vou ter que fazer um formulário e mandar esse formulário para a pessoa toda vez? Não precisa. Você tem comunicações diferentes. Você tem a comunicação verbal, você tem a comunicação não verbal. Então, muitas vezes você comunica algo sem ter ciência do que você está comunicando. É isso que eu quero que você preste atenção daqui por diante. Preste atenção no que você está comunicando para as pessoas com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar, com os termos que você usa, com a estrutura da sua narrativa. Se a estrutura da sua narrativa ela é composta de tal maneira que você foca mais nos aspectos negativos, eu vou dar um exemplo. Eu posso falar assim: o ponto mais negativo disso é X.
E eu posso falar assim, o ponto mais positivo disso é Y. Perceba que essas duas afirmações elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Agora, dependendo da ênfase que eu atribuo a uma ou outra coisa, é uma evidência, é um indício do quê? Do tipo de comunicação que eu tenho, se ela é mais positiva ou mais negativa, e também do tipo de pensamento que eu tenho. Isso vai ser fundamental para você escolher as pessoas que você quer se afiliar. Meu, isso é muito profundo, cara. Isso é muito importante você ter em mente. Você consegue fazer uma engenharia reversa na mente da pessoa com base no conteúdo do que ela fala e de como ela se comunica não verbalmente também. Você consegue fazer uma engenharia reversa na mente da pessoa com base na comunicação dela. Dá para entender a magnitude dessa afirmação para você? Dá para entender que esse tipo de coisa, cara, é um conhecimento extremamente valioso para você e especializadíssimo. É muito especializado esse conhecimento. A comunicação, a galera geralmente entende como o quê? Comunicação verbal, ou no máximo aparência pessoal. Mas dificilmente a pessoa vai entender que a comunicação ela revela o teor da alma de alguém. Eu vou repetir. A comunicação, ela revela o teor da alma de alguém. Essa afirmação, ela tem um peso muito forte, cara. Ela tem um peso muito profundo. E, portanto, entenda esse peso. Entenda que você comunica coisas muitas vezes sem ter consciência disso, sem ter ciência disso. E isso revela o teor da sua alma. A cor da sua roupa é um indício do teor da sua alma naquele instante. Ou pelo menos naquele momento, naquele intervalo de tempo, ou no seu momentum, no seu intervalo de tempo, que você escolheu aquela roupa. Você pode perceber que pessoas que têm uma tendência mais depressiva, elas tendem a escolher, estatisticamente falando, roupas com tonalidades mais escuras. É uma tendência. Significa que todo mundo que escolher roupa escura está depressivo? Não. Correlação não significa causação, tá bom? Mas é um indício, aumenta a probabilidade. Então você consegue, batendo o olho na pessoa, já ter um indício do teor da alma dela. Esse é um ponto só, um ponto mínimo. A vestimenta da pessoa é um indício, o teor de como ela fala, e a comunicação verbal, ela é muito importante, ela é muito importante. Ela é determinante? Ela é determinante. Se você não tem uma comunicação verbal fera, dificilmente você vai ter muito sucesso. Isso é um ponto que você precisa trabalhar. Em centenas de atendimentos que eu já fiz, todas as pessoas que ganhavam 5 dígitos, pelo menos, todas, sem exceção, tinham uma comunicação boa, no mínimo, boa. Isso significa o quê? Desenvoltura para você conversar bem com agilidade mental, repertório de vocabulário, léxico, um termo mais chique, que é um sinônimo de vocabulário, léxico. Elas também tinham agilidade mental, elas conseguiam encadear ideias diferentes e com uma continuidade maior do que as pessoas de repertório mais raso. E aí é que é um ponto muito importante. Olha só, tá? Essa sequência aqui de vídeos sobre comunicação é a nata, cara. Eu sei que a cada vídeo que eu lanço, eu falo que é o ouro e tudo mais, mas realmente esse daqui tem um brilho especial. Você pode perceber que as gírias, de maneira geral, elas têm um significado e uma semântica
muito mais abrangente e, portanto, menos específica. Quer um exemplo? Parça. O que quer dizer parça? Literalmente é a abreviação de parceiro. E é uma gíria de algumas regiões de periferia, de metrópoles. Parça. A pessoa usa parça para falar várias coisas. De tal modo que o parça se torna uma palavra coringa que ela usa em vários momentos diferentes. E isso significa o quê? Significa redução da capacidade de expressão. É como se você tivesse um piano e você só tocasse um acorde de teclas do piano, só. Você pode usar o piano inteiro, mas você só usa um acorde, ou melhor dizendo, uma oitava. Ou, por exemplo, você tendo várias ferramentas à sua disposição e você só usa o famigerado martelo. Ou você tendo várias roupas no seu guarda-roupa, mas você só usa a mesma roupa todo o tempo todo. Ou você tendo várias ferramentas de prospecção e geração de demanda e você só usa uma. Dá para entender onde eu quero chegar? A evidência de uma comunicação, digamos assim, mais escassa, é uma evidência da escassez mental, de pensamentos e qualidade de raciocínios da pessoa. Estatisticamente falando, é como funciona o game, tá bom? Sabendo dessa verdade, sabendo desse fato, e comprove por você mesmo, tá? Eu te convido a você comprovar por você mesmo. Veja estatisticamente, de maneira geral, a correlação que existe entre riqueza financeira e qualidade de expressão verbal. Pode ser verbal falado, pode ser verbal escrito, tá? Que é um exemplo bem simples. Profissão de copywriter. O que é isso? São caras que ganham dinheiro fazendo o quê? Escrevendo. Escrevendo. Isso é o quê? Comunicação verbal. Dá para entender o quão importante é o conhecimento da comunicação na sua vida? É absolutamente preponderante. E quando eu falo as palavras difíceis, é justamente para te, digamos assim, demonstrar termos novos, perspectivas novas e significados novos. Por exemplo, existe uma diferença semântica, tá? Eu vou usar um exemplo bem aleatório aqui, entre o termo fértil e o termo profícuo. Aí você me pergunta assim, meu, o que quer dizer profícuo? Eu te respondo, fértil. Agora, se você for ver lá, sabe, os detalhes do termo, profícuo tem a ver aquilo que gera progenia, aquilo que, digamos assim, produz. E aí você vê que tem esses mesmos radicais nas palavras. E neste contexto, esse prefixo tem a ver com ir adiante, com seguir adiante. E fértil não tem nada a ver, não tem o mesmo radical, é outra palavra, é outro termo. Entende? Então, essas sutilezas na comunicação, elas correspondem à sutileza que separa o medalhista de ouro do medalhista de bronze e do 10º colocado. Em qualquer prova olímpica que você for ver aí. A diferença é muito sutil, cara. Todos que estão nas Olimpíadas, por exemplo, são caras top. São os melhores. E desses melhores, tem os melhores dos melhores. E a diferença, a distância dos melhores para os não tão melhores dos melhores assim, é mínima. É mínima. É uma distância quase nula. Mas é uma distância. É a distância de um profícuo para um fértil. Entende? É a distância de um léxico de um vocabulário. É a distância de um obséquio de um foi mal, entende? É a distância de por exemplo, uma autoconfiança de uma arrogância. É a distância
de uma boa comunicação, de uma comunicação ótima. E é isso que semanticamente quer dizer, ou seja, semântico, significado. Que quer dizer que o bom é inimigo do ótimo. Quando você ouvir esse ditado, entenda que por que falam que o bom é inimigo do ótimo? Porque para o bom se tornar ótimo, ele tem que deixar de ser apenas bom. E isso requer muito esforço. Para você, por exemplo, pega o Usain Bolt. Cara, o segundo colocado teve uma diferença de, sei lá, centésimos de segundo. Mas a galera não lembra do nome do segundo colocado, mas lembra do nome do Usain Bolt. Por quê? Porque ele foi o primeiro. Então, o segundo colocado ele foi bom, o primeiro foi ótimo. Esse é o ponto que você deve ter em mente quando você está numa sociedade que fomenta a competição e que, para você ter oportunidades na sua área, você tem que ser ótimo na sua área. Vamos supor que você queira ser técnico em informática. Tem um monte de técnico em informática, tem um monte de comunicador, tem um monte de curso online, tem um monte de coach, de palestrante, de consultor, de mentor, de psicólogo, tem um monte disso. E o que vai te tornar ótimo? Você ser melhor que todo mundo. E para você ser melhor que todo mundo, você precisa trabalhar a sua comunicação, tá? Então, trabalhe a sua comunicação, leia dicionários, entenda a etimologia das palavras. O que é etimologia? A origem das palavras. Entenda de onde as palavras vieram e por que elas são comunicadas da maneira que são. E se você quiser ainda mais além, eu já estou dando um conteúdo plus aqui que nem está no slide, entenda as correlações fonéticas entre as diferentes línguas, idiomas do planeta e perceba os paralelos semânticos e os possíveis paralelos fonéticos e contextuais de cada termo em cada lugar do mundo. É uma tarefa bem mais difícil do que você ser ótimo em comunicação. Eu vou dar um exemplo. Olha só que curioso, tá? Eu vou tomar a licença aqui para falar uma palavra que em português é considerado um palavrão. Merda é um palavrão em português, mas mereda em japonês significa ordem. E agora? Qual que é a correlação entre ordem e algo desagradável? Será que existe alguma? Analise semanticamente e vê se você encontra algum paralelo. Olha outro paralelo interessante. No, em inglês, significa não. Tanto é que, foneticamente, no, em português também, a galera vai entender que é não. Agora, no, em japonês, significa o quê? Nada, um conectivo. Não tem a significância que tem em português. E aí você pega, por exemplo, um exemplo que eu já dei aqui, prejudice em inglês, que quer dizer preconceito em português. E aí você pensa em prejudicar, prejudício, algo que te prejudica. O preconceito prejudica, aí você vê os paralelos. E esse tipo de conhecimento, tá? Que eu trouxe aqui de bate-pronto, eu não preparei roteiro para falar sobre esse tipo de coisa. Esse tipo de conhecimento vai te levar mais longe. Porque quando você ouve alguém falando, por exemplo, que você tem que inovar, o que a pessoa quer dizer com inovar? O que significa a inovação? Sabe? O que significa o empreendedorismo? O que significa você empreender? Sabe que você já parou para pensar sobre uma coisa tão básica como essa? Empreender. O que quer dizer empreender? Se você for ver o significado semântico da palavra, significa você reunir esforços e direcioná-los de maneira coesa. Isso que significa um empreendimento. Empreender significa reunir esforços e direcioná-los de uma maneira coesa e direcionada, com um foco. Isso é empreender, uma empreitada, o significado semântico, tá? No dicionário pode ter algo um pouco mais diferentão do que isso, ok? Então, trabalhe a sua comunicação.
tenha mais repertório, tenha repertório de várias línguas diferentes, tenha repertório não apenas verbal, mas não verbal. E aí, as nuances do repertório verbal e não verbal, você vai entender qual que é o seu ponto, digamos assim, o seu toque especial na sua comunicação. Existe uma espécie de digital que você tem na sua comunicação. Uma digital que independe de sotaque. Eu não me refiro a sotaque, tá? Eu me refiro à sua impressão energética que você atribui quando você comunica uma ideia, quando você se expressa. E você vai perceber que comunicação é algo ativo, você expressa isso. Legal? Então vamos voltar aqui para o slide, porque dá para falar por muito tempo sobre comunicação. Mas para a gente ter aqui e seguir o nosso Roteirex, olha só, é uma expressão. Nesse contexto aqui, ela está sendo direcionada da esquerda para a direita. Então, você tem você e você tem a outra pessoa, e aí você tem a mensagem que você quer transmitir e o que você consegue, de fato, comunicar. Existe uma diferença, existe uma perda. Sempre vai ter uma perda entre o que você pensou e o que você comunicou. Saiba lidar com essa perda. E aí você pode perceber que a maioria dos trabalhos de filosofia, pelo menos ocidentais, dos últimos, sei lá, 3.000 anos, são expressões de pensamentos, de ideias. Às vezes a pessoa precisa escrever um livro inteiro para comunicar um pensamento. Se você tem a sua comunicação afiada, você entende o pensamento sem precisar ficar lendo a explicação do pensamento que consiste no livro. A maioria dos livros hoje são pensamentos explicados. São ideias explicadas. A maioria dos livros hoje são diluídos. E agora, olha só, vou voltar aqui para você. A maioria dos pensamentos são, ou melhor dizendo, a maioria dos livros são pensamentos diluídos. É por isso que você lê esse livrinho, Quem Pensa Enriquece, é difícil pra cacete. Dá sono. Por que dá sono? Porque cansa a sua mente. Sabe quantas vezes eu precisei ler esse livro para entender? Mais de 15 vezes. Eu li esse livro de cabo a rabo mais de 15 vezes, cara. Aí eu comecei a entender o livro. Eu li o livro em inglês e em português. Só em português não adiantou para mim. Eu precisei ler no original em inglês. É aí que eu fui começar a perceber os paralelos disso com outras áreas. Então, perceba você, desenvolva você essa habilidade de captar o pensamento no livro, captar o pensamento na comunicação de alguém, captar a ideia que está contida no exemplo de alguém. Seja esse exemplo um livro, uma palestra, um vídeo, o que quer que seja. Isso vai te levar muito adiante em qualquer área da sua vida, cara. É por isso que a comunicação é tão importante assim. Você tem, portanto, a expressão, nesse caso unidirecional ou unívoca, olha só, repertório, vocabulário, etc., de um lado para outro, tá? E você tem o famigerado ruído. Esse ruído, ele acarreta numa perda de significado, numa perda de conteúdo. Então imagina o pensamento original que você quer comunicar. Olha só, cara, imagina o pensamento original que você quer comunicar. Imagina o pensamento original da vida. Imagina a caca que resultou nisso em algumas situações aí no mundo. Aí você pensa, cara, será que isso faz parte do pensamento original? Cara, isso é uma derivativa do pensamento original. Se você entende matemática, você vai entender o que eu quero dizer, mas se você não entende, não tem problema. Eu estou aqui para facilitar as coisas para você. Imagina que você tem um celular que é capaz de tirar fotos. Maneiro? Maneiro. A foto é igual ao ambiente 3D? Não, não é. É 2D. Né? Tanto é que está na tela do seu celular. Então, você tirar uma foto de um lugar, vai ser a mesma coisa que o lugar? Não vai. Vai perder o quê? Uma dimensão. De 3 foi para 2 dimensões. Foi só para a tela. Legal? Aí olha só o que acontece. Se eu falar assim para você, cara, tira uma foto daquele lugar
e depois descreve a foto para outra pessoa desenhar. Vai ter mais distorção de significado? Vai, muito mais. O desenho da outra pessoa vai ser igual ao ambiente que a foto foi tirada? Não vai. É esse o exemplo do pensamento original. O pensamento original é o quê? É tudo. E as vidas das pessoas são as fotos. E as criações que as pessoas fazem são os desenhos. A comunicação que você faz é o desenho. A sua existência é a foto. Foto do quê? Do pensamento original. Qual que é o pensamento original? Você tem livre-arbítrio para criar o que você quiser. O que, que você vai criar? Esse é o pensamento original. O que, que você vai criar? É aí que vem as fotos. Tem gente que gosta de tirar foto de um ângulo da vida, tem gente que gosta de outro ângulo, tem gente que gosta de foto de mar, tem gente que gosta de foto de céu, tem gente que gosta de foto de montanha, tem gente que gosta de foto de campos verdejantes, tem gente que gosta de foto de deserto, e por aí vai. Você tem um monte de paisagens na vida. E aí, o que, que você comunica com isso? O que, que você cria com isso? Lembrando que isso é só um exemplo simplificador, tá? Eu espero ter simplificado esse conceito para você, no melhor da minha capacidade. Então, esse é o segredo, é o pensamento original. Você é capaz de criar o que você quiser para a sua vida. Parabéns. Agora, o que, que você vai criar? Esse é o desafio. A comunicação é uma criação? É uma criação. Deixa de ser só um aprendizado, deixa de ser só uma interação social, deixa de ser só uma demonstração de poder, deixa de ser só sobrevivência e passa a ser o quê? Uma criação. Ou, se você preferir um outro termo mais humilde, passa a ser uma cocriação. Não deixando de ser uma criação única. Por quê? Porque vem de você, através de você, para o mundo. Toda vez que você for comunicar alguma coisa, tenha isso em mente. Você está cocriando o seu entendimento do pensamento original. E o que, que você está criando com base nisso? Profundo? Tá? Profundo demais? Vamos voltar para o slide. Essa aula tá que tá, hein? Olha só. Então, olha só, eu facilitei a sua vida aqui, eu simplifiquei para você. Então, eu coloquei aqui intenção. Para mais detalhes, veja o módulo 1, desejo, tá? O que, que é intenção? O que você tem como intenção comunicar, o que você planejou comunicar, ou qual que é o seu intuito, ou qual que é a sua tendência de movimento, ou mais técnico, a tendência de frequência que você quer irradiar para outra pessoa, ou que você quer simplesmente comunicar, tá? Então é a sua intenção. Por exemplo, o embalo. Você tem uma bola que está na ladeira. Qual que é a tendência? Ela se movimentar ladeira abaixo. Então é uma tendência. Imagina que a bola é um pensamento e a ladeira é o quê? É a sua intenção. Então dá para você sacar que o pensamento vai seguir aquela intenção. Pensando na comunicação. Por quê? Porque a mensagem vem antes da expressão. Entendeu? Aí você tem primeiro a intenção, primeiro a tendência de pensamento, depois o quê? O pensamento, o raciocínio, propriamente dito. Como é que você avalia a tendência de pensamento? Fazendo a engenharia reversa. Dá uma olhada na pessoa, vê como é que a pessoa é, vê como é que a pessoa se expressa, se comunica verbalmente, não verbalmente. Dá para você fazer uma ideia. Pode ser errônea? Pode, mas é uma ideia, é uma evidência. A pessoa ela pode ser super feliz de só usar preto? Pode. Mas você percebe que você tem uma comunicação associada a você escolher só usar preto na vida? Existe uma comunicação. Ah, mas eu não concordo com a comunicação. Cara, não é só você que faz as regras, entendeu? No convívio social, as regras, elas são, digamos assim, estabelecidas e mudáveis, ou melhor dizendo, mutáveis e mudadas pelo consenso, pelas modinhas, pelas tendências. Tudo hipercomplexamente vai se retroalimentando de maneira contínua para mudar o que se chama de circuitos de consagração social, ou pelo menos de entendimento social, tá? Eu entendo que eu falei termos difíceis demais nessa aula aqui, tá? Mas assim,
suba de nível, tá bom? Ao invés de pensar assim, nossa, um monte de termo complicado, vai subir de nível, cara. Entendeu? Você está no módulo 4 já. Conhecimento especializado. É isso que você queria? Você não queria conhecimento especializado? Então tá aqui, tô te fornecendo. Agora vê se estuda e aprende. Então, você tem pensamento e o raciocínio também, que é consequência ou derivativa do quê? Da sua intenção, do embalo. Pensa assim na intenção como se fosse, sabe o rio? Imagina um rio. O rio cheio d'água, que está movendo numa direção, ele tem uma certa forma, tá? Imagina assim, tem uma forma por onde a água passa. Essa forma e a direção é como se fosse a intenção do fluxo dos seus pensamentos. Você pode criar um canal num rio? Pode. Através do quê? Da sua vontade, do seu esforço, da autossugestão. Então você pode mudar as tendências que você tem, as suas intenções, os seus pensamentos, os seus raciocínios? Pode. É fácil? Depende, tá bom? Então, mas poder pode. Você nasceu num ambiente totalmente tóxico. Você pode ser uma pessoa tóxica? Pode. Você pode ser uma pessoa não tóxica? Também pode. É mais fácil o quê? É mais fácil você ser arrastado para a pobreza. É mais fácil você ser arrastado para a escassez. Isso é o mais fácil. Mas você está aqui para ter o mais valioso para você e não o mais fácil. Então, depois que você tem o pensamento e o raciocínio, você tem os canais de visibilidade. E é aqui que existe uma pequena mudança. Do emissor, que a gente chama quem está comunicando, você tem os canais de visibilidade, que o emissor pode escolher ou optar por seguir. E no caso de quem está buscando, ou oferta e demanda, se você preferir, a demanda tem o quê? O valor buscado. Então, você pode perceber também que o valor buscado, de certo modo, é uma oferta de quem? Da demanda. Só para terminar o nó mental, tá? Olha só, eu vou explicar isso daqui para você, tá? Porque eu sei que essa aula, de longe, é a mais difícil até esse momento. Toda demanda existe uma oferta. Tá? A demanda tradicional na economia significa o quê? Pessoas que querem outras coisas, que têm desejos e necessidades. Isso é a demanda clássica. E eu estou te falando que, se você, vamos supor que você tem, você vai no supermercado, você tem demandas de necessidades no supermercado, correto? Correto. Mas você tem uma oferta também, o seu dinheiro. É isso que a galera parece que não presta muita atenção. E o mercado, ele tem a demanda? Tem a demanda. Qual que é a demanda do mercado? Você, os clientes do mercado. E qual que é a oferta do mercado? Os produtos do mercado. Quando você entende dessa maneira a economia, aí as coisas vão encaixar para você. Por quê? Porque você entende que o valor não está na oferta, o valor está na troca. As pessoas costumam achar que o valor das coisas está no, digamos assim, o preço, aí você tem o valor. E aí o valor está no valor que é o preço mais alguma coisa. Não é isso. O valor está na troca entre pessoas. E a troca não tem preço. Por quê? Porque o preço, especificamente, é um número, que é uma metade da equação. A outra metade, qual que é? A outra pessoa que busca aquilo e que oferece a presença dela. Você tem valor, você tem qualidades, vamos supor que você queira um emprego. Você tem qualidades, cara. Então, o que geralmente as pessoas pensam? Ai, eu vou fazer uma entrevista de emprego para eu conseguir um emprego. E as pessoas pensam que o valor está na empresa, o valor está na vaga, o valor está no salário. Está errado! O valor está em você. O valor está em você. Você estar na entrevista é um valor que você está dando para a empresa. A empresa ofertar a vaga também é um valor que ela está dando para você. E aí que acontece a troca. Mas o verdadeiro valor está na troca. O verdadeiro valor, de verdade, existe quando a demanda pela oferta encontra a oferta da demanda. Ou a oferta pela demanda. Sacou? Vamos ver se eu consigo deixar isso mais simples ainda. Tá? Porque eu percebi que
muito provavelmente, pela sua cara de pastel, não ficou simples o bastante. Então, imagina só. Você tem aqui dois extremos aqui da equação, tá? Você tem desse lado aqui a oferta, desse lado a demanda. Isso é o que comumente se costuma dizer. Isso aqui, vamos melhorar ainda mais o exemplo. Vamos melhorar ainda mais. Vamos usar cores diferentes. Cores diferentes. Para você sair daqui entendendo essa bodega. Olha só. Você tem uma caneta com tampa laranja. Só que a tinta dela é verde. E eu peguei uma cor merda, né? Cor verde, no fundo verde é embaçado. Vamos pegar aqui caneta azul e caneta laranja. Pronto. Agora vai, hein? Olha só. Aqui. Você tem uma caneta com o corpo de uma cor e a tampa de outra. E você tem essa caneta com o corpo de uma cor e a tampa de outra. Qual que é a oferta dessa daqui? É a tampa laranja, porque é a coisa que pode sair dela, tá? É a oferta dessa caneta daqui. E a oferta dessa caneta aqui é a tampa azul, que pode sair e trocar com outras tampas, tá? Aí você tem aqui, por exemplo, essa aqui que tem essa tampa azul, tá? É uma oferta também. Beleza. Nessas duas aqui, ó, vamos supor que, cara, essa caneta aqui, ela quer muito uma tampa exatamente igual essa daqui. E essa aqui quer uma tampa exatamente igual essa daqui. Qual que é a oferta dessa? Essa tampa. Qual que é a demanda dessa? Essa outra tampa. E vice-versa. A oferta dessa caneta aqui é essa tampa e a demanda dessa caneta aqui é essa tampa. Então, a oferta desta caneta é a demanda, ou melhor dizendo, a oferta desta caneta aqui é essa tampa, que é a demanda desta caneta aqui. Então, percebe que a sua oferta é uma outra demanda? E que a sua demanda é uma outra oferta? Quando você entende essa reflexividade nas relações, você entende que tudo o que você pode oferecer tem uma demanda correspondente. Tudo. E, portanto, você tem valor para entregar para qualquer pessoa. Aonde está essa pessoa? Aí a gente vai ver mais para frente. Mas essa ideia que eu quero que você saia daqui, sabe, com isso claro na sua cabeça. Tudo que é oferecível tem demanda. Tudo. Tudo. E, portanto, as suas qualidades têm demanda. Vamos supor que você é uma pessoa de qualidades tampas azuis, tá? E aí você quer muito trocar, sabe, experiências com uma pessoa de tampa laranja, cara. Por quê? Porque para você o barato da vida é você fazer trocas e trocas com pessoas de tampa laranja ou canetas de tampa laranja, chame do que quiser, tá bom? Aí o que que acontece? Se você só andar com galeras de tampas azuis, cara, você não se sente pertencente a esse grupo aqui, ó. Por quê? Porque você também é tampa azul, mas é um pouquinho diferente esse azul. E você não quer esses outros azuis daqui. Você quer a tampa laranja, você quer o barato tá nessa tampa laranja aqui, cara. E aí você fica em meio a essas tampas azuis e isso não te satisfaz. Por quê? Porque não é a sua demanda. Você entendeu? E aí você tenta trocar com essa caneta e ela fala assim: cara, a sua tampa é meio que azul, eu não tenho interesse nessa tampa aqui. E aí você fica perdendo tempo onde você não é necessariamente mais valorado. Você pode ser bem-vindo num lugar e não ser valorado nesse lugar. O quanto você mereceria, sacou? Você pode ser muito bem aceito num lugar, mas não valorizado bastante. Quando você aprende a, primeiro, entender que o seu valor sempre vai ter uma contraparte que te completa e completa as suas demandas, aí você percebe o barato do bagulho. Lembrando que essa troca aqui, ela não é estática, tá? Ela é contínua, ela é fluida. Então, isso aqui fica meio que mais ou menos assim, ó, tá? E aí você tem essa continuidade azul aqui e laranja aqui. E fica assim, enquanto você está nessa relação. Saiu da relação, voltou a ficar no estado mais ou menos
digamos assim, desbalanceado para um lado, entendeu? Então, esse aqui tem uma carência de tampa laranja e esse aqui tem uma carência de tampa azul. Aí o que, que acontece? Esse aqui tem um excesso de laranja e esse tem um excesso de azul. Maravilha. É só unir os excessos com as carências. Então percebe que qualquer que seja a sua habilidade ou o seu excesso, sempre haverá uma carência, uma falta do que você faz bem para outras pessoas. Vamos supor que você seja um jovem que só gosta de jogar. Só gosta de jogar. E não ganha dinheiro jogando, né? E aí, como é que você pode ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer, com o que você tem em excesso? Quem tem carência de jogo? Quem tem carência da mentalidade de jogo? Quem tem carência... Aí pronto, aí você vai abrindo a mente, cara. Você pode trabalhar em empresas como desenvolvedor de jogos. Você pode, por exemplo, gravar gameplays, como já fazem a beça aí no YouTube. Você pode fazer live, fazer stream. Você pode até se profissionalizar nos esportes. Você pode, meu, tem um monte de maneiras de você enriquecer com jogos. Isso é um exemplo pequeno. Você também pode, por exemplo, vamos supor que você não é dos jogos, mas você é, por exemplo, de escrever. Sempre foi poeta, aquelas coisas todas e tals. Como é que você pode ganhar dinheiro com a escrita? Você tem os copywriters, você tem as redações profissionais, você tem redações de uma série de jeitos, você pode escrever livro, você pode, sabe, meu, você tem várias e vários caminhos, tá? Você pode escrever roteiro para programa de YouTube, do que quer que seja. Meu, tem um monte de coisa que dá para você fazer com a habilidade na gramática ou a habilidade nas palavras. Então, esse conceito de oferta e demanda é um conceito que, sinceramente, eu espero que você tenha entendido. O conceito de repertório que eu falei para você, de você aumentar o seu repertório e perceber essas nuances diferentes, também é um conceito que eu entendo que você não vai entender 100% agora, mas é algo que eu quero que fique na sua mente para você ir trabalhando por conta própria e você colher os frutos disso. O conceito que eu falei para você de você do pensamento original e como você deriva esse pensamento original através das suas atitudes, das suas ações, é algo que muito provavelmente não ficou muito claro. O meu exemplo não foi o melhor que poderia ter sido, mas foi o que estava tendo. Então, pensa que você tem a sala, a foto e o desenho. A sala é o quê? O pensamento original. A foto é o quê? É você. É a sua perspectiva do pensamento original, o seu ângulo do pensamento original, o seu ponto de vista do pensamento original. E o desenho é o quê? O que você vai comunicar, o que você vai criar a partir disso. Então, o seu ângulo do pensamento original é o seu ângulo do que você faz para criar a sua vida. Portanto, escolha criar uma coisa boa, escolha criar algo legal para você, escolha criar algo benéfico, algo que seja positivo, tá? E é aí que a intenção, o pensamento e o raciocínio, os canais de visibilidade se mesclam, tá? Então, para encerrar esse slide aqui, porque essa aula acabou ficando demasiadamente gigantesca, você tem o ruído aqui no meio e você tem a percepção e entendimento que você adquire conforme você vai se expressando, tá? Então, basicamente, isso é o quê? Você vai tendo feedbacks, certo? Você vai tendo feedbacks e com esses feedbacks você vai solucionando os mal entendidos, as divergências e o dissenso. O que é dissenso? É o contrário de consenso. Consenso é quando todo mundo tem uma mesma opinião ou concorda com algo. E dissenso é o contrário, quando discorda de algo. Tá bom? Então, os mal entendidos, as divergências e o dissenso é, sabe, uma enorme fonte de problemas entre as pessoas, de relacionamento entre as pessoas. Resolva esses problemas aumentando o seu entendimento das pessoas e melhorando a sua expressão, a sua comunicação, adequando a sua mensagem com o entendimento da outra pessoa.
Vamos lá. Vamos respirar um pouquinho, tá bom? Conhecimento especializado, comunicação para você. Então, comunique-se melhor. Comunique-se melhor, cara, e a sua vida vai melhorar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Lembre-se que a comunicação é uma criação. Você organiza e estrutura a vida de tal modo que você fala através da sua voz, isso é uma estruturação do som, você escreve estruturação do conhecimento léxico, do vocabulário, das estruturas gramaticais, etc. e tal. Você pode pintar, você pode ser artista e criar quadros, esculturas, pinturas, poesias, arte de maneira geral, filmes e tudo mais. É a sua comunicação ao mundo. Portanto, comunique algo que seja duradouro, comunique algo que tenha perenidade, que dure, comunique algo que seja atemporal, e aí as chances disso durar serão maiores. Comunique coisas maneiras, comunique coisas legais, cara. E pense que a sua comunicação é a sua criação. Portanto, torne a sua criação uma criação legal, uma criação satisfatória, uma criação que deixe as pessoas melhores de como elas estavam antes de ouvirem a sua comunicação. Tente nortear esses princípios, tá? Nesse vídeo introdutório. Esse vídeo foi introdutório para a sua comunicação, tá? Dentro do módulo de conhecimento especializado. Beleza? Por enquanto é só. Eu duvido você maratonar esse módulo, cara. Sinceramente, nem esse módulo, só essa parte de conhecimento, de coragem. Eu duvido você maratonar isso daqui. É muita coisa para você aprender ao mesmo tempo. Então, até o próximo vídeo.